da substância química, segundo Lidenteck. Mas, como diz Dastre, a ideia de referir a forma, e consequentemente a organização, a composição química não nasceu na mente dos químicos nem dos fisiólogos. Os fatos provam, diz o Dr. Gustave Gelei, que as moléculas constitutivas do complexo orgânico não têm especificidade absoluta, que sua especificidade relativa resulta do molde dinâmico ideal que as condiciona, que converte a substância visceral, muscular, nervosa, etc. E lhe atribui uma situação e uma função definitivas. O espiritismo dialético considera toda forma material em estado de movimento. Na evolução tudo é trânsito para atingir formas e qualidades novas. Tudo está em perpétuo vir a ser, sem nunca ser coisa perfeita, definitivamente acabada. O que é, transforma-se infinitamente no que o será. Mas, diferentemente do materialismo dialético, considera o universo material e todas as formas dos seres objetivos, animados de um dinamismo biopsíquico que não muda em sua essência. O que muda e se transforma são as formas e as qualidades, não a essência íntima das coisas. Muda a semente da planta, adquirindo formas e qualidades diferentes, mas o dinamismo psíquico da planta, sua essência vital e suas potencialidades preexistem e perduram através de todas as transformações. A lagarta se transforma em crisálida para chegar a ser mariposa, mas nada poderia demonstrar que esses três aspectos formais da vida não correspondem a um mesmo ser ou o que existe nele de essencial não permanece através dessas transformações. Dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo é um contrassenso, um artifício de linguagem, quase um sofisma, em primeiro lugar, porque na concepção dialética não há um mesmo tempo para estados diversos e sucessivos. A mudança de uma coisa em outra exige sucessão de tempo e não um instante de tempo. Em segundo lugar, porque o que muda é o que persiste na mudança, isto é, o que é, e desde o momento que é, não deixou de ser. Se dizemos que um homem mudou é porque reconhecemos implicitamente que é o mesmo homem, pois do contrário não diríamos tal coisa. Aplicar o raciocínio de Heráclito, de que é e não é ao mesmo tempo, é, como dissemos, um sofisma, equivale a sustentar que um homem no mesmo instante são duas pessoas diferentes, algo mais obscuro do que o mistério da Trindade. Os materialistas dialéticos, seguramente, não se referem com esse raciocínio a um possível caso de bilocação ou desdobramento da personalidade, que não entra na estreita moldura de sua dialética. Pode-se dizer de uma árvore, por exemplo, que muda constantemente suas moléculas, modifica-se em sua forma, que apresenta aspectos diferentes, cresce, desenvolve-se, floresce, frutifica, envelhece e pode alterar algumas de suas qualidades não essenciais, mas isto não significa que seja e não seja ao mesmo tempo a mesma árvore, nem sequer em tempos diferentes, porque nela há algo de típico, de essencial que, apesar das modificações sofridas, mantém-se idêntica a si mesma. É sempre a mesma árvore, genérica, específica individualmente. A identidade não se pode achar senão na diferenciação. Quando se quer estabelecer identidade, comparam-se dois ou mais aspectos relativamente diferentes de uma coisa essencialmente igual. Se quero estabelecer a minha identidade, através das modificações de minha vida, recorro aos diversos aspectos e circunstâncias que ela me oferece e vejo que, embora sendo o mesmo indivíduo, a personalidade de quando era criança aguarda diferença com a idade jovem e ambas diferem daquela que atualmente me caracteriza. Mas me reconheço em todas elas e tenho consciência de que sou o mesmo indivíduo, sempre idêntico a mim mesmo. E essa consciência que tenho de minha individualidade e de minha identidade, tenho também a respeito das demais coisas e pessoas fora de mim. O materialista, que crê não ser mais do que um montão de matéria mal organizada, não pode nem tem o direito de afirmar sua identidade,
pois sendo o resultado da matéria em movimento e renovando-se esta por completo muitas vezes em sua vida, cada renovação completa um indivíduo diferente, resultando, ao final, quase uma humanidade em formação. Com esta teoria por norma, fácil é evitar toda a responsabilidade e todo compromisso e dar as costas ao senhorio, ao alfaiate, etc., toda vez que vem cobrar, alegando dialeticamente que já não se é a mesma pessoa. A circulação da matéria no organismo humano, como nos demais seres, é um fato indiscutível, e se conservamos nossa individualidade espiritual, nossa identidade, é porque esta não se acha à mercê de mudança da matéria, do corpo instável que se renova incessantemente no curso de nossa vida. Toda mudança na vida supõe algo perdurável, que lhe é essencial e que leva em si as potencialidades para futuras transformações e aperfeiçoamentos. As espécies, como os indivíduos, podem desaparecer e deixar nos fósseis apenas vestígios de sua existência, mas a vida psíquica que os animava persiste em outras espécies próximas, em outras individualidades, sem deixar de ser a mesma vida, o mesmo dinamo-psiquismo, a mesma essência. Da mesma forma que a unidade consciente, a alma, o eu, persiste em meio às modificações incessantes da matéria corporal, assim, em meio às transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subsiste o ser imutável, que é a alma, a consciência, o eu que anima, que lhe comunica o movimento e a vida. Mas, como, dirão os materialistas, pode existir alma, espírito, consciência etc., sem sujeito, isto é, sem cérebro? Tal é a objeção dos materialistas, para quem o espírito e seus atributos não são mais do que o resultado do funcionamento cerebral. Nós afirmamos que sim, que pode existir espírito, consciência e pensamento sem cérebro e os fatos nos dão razão. Já citamos numerosos casos de indivíduos que têm vivido e pensado normalmente com o cérebro feito farinha, cortado no bulbo ou convertido em tumor ou em água, fatos que destroem por completo a mitologia das localizações cerebrais, com a qual se pretende negar a unidade espiritual do ser, como também os fenômenos que consultam o espiritismo em sua dupla abordagem anímica e espírita, que são mais concludentes e provam que o espírito, a consciência, o pensamento, podem existir e se manifestar sem cérebro, porque não é este que o cria nem o que o produz. Mas é mais ainda, todo ser que vive, pensa a seu modo, porque a vida é pensamento em ação, é espírito que anima, poder seletivo e avaliador, é tendência a um fim em concordância com a espécie e com o meio. A matéria em suas múltiplas e variadas formas vitais não é criação, mas manifestação de vida. A vida psíquica alenta tanto o homem como o infusório. O vivo tem, segundo Ansdrich, base histórica, vale dizer, memória, capacidade de coordenar sensações e ideias. Seguindo o raciocínio vulgar de Bukharin, poderíamos dizer com ele que um bolinho não pensa e que uma pedra não persegue qualquer objetivo, mas isto em nada beneficia o materialismo, já que o raciocínio supõe que para que exista pensamento e tendência finalista é necessário que a matéria esteja animada de vida e psicodinamicamente organizada. Por outra parte, se não houvesse na natureza finalidade de conjunto, tampouco poderiam conceber-se finalidades particulares absolutamente desvinculadas entre si, porque isto equivaleria a negar unidade à natureza e à vida. A finalidade, tanto nos seres como no universo, implica em contradições e conflitos sem os quais nada poderia existir. Bukharin, para estabelecer uma linha divisória entre os demais animais e o homem e demonstrar que apenas este é capaz de objetivos, mas objetivos que se neutralizam e anulam nas contradições do conjunto social, segundo o materialismo dialético, cita o seguinte raciocínio de Marx. A aranha executa operações semelhantes às do tecedor e a abelha envergonha mais de um arquiteto na edificação de suas celas de cera.
Mas o que distingue à primeira vista o pior arquiteto da melhor abelha é que aquele edifica a cela em sua cabeça antes de edificá-la em cera. Ao começar o processo de trabalho já se lhe representa idealmente o resultado. O trabalhador não executa somente uma mudança de forma das matérias naturais, realiza nelas um fim, que ele conhece ao qual tem que subordinar sua vontade. Esta subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos, requer uma vontade adequada que se manifeste com atenção. Cabe perguntar como Marx sabe que a aranha constrói sua teia sem antes idealizá-la e sem saber para que a faz, de que entomologia tirou que a abelha, ao elaborar a cera com que constrói suas celas, só executa uma mudança de forma das matérias naturais e ignora, diferente do homem, o fim para que as constrói. Que razões de índole científica e filosófica há para negar a aranha e a abelha, em um processo de trabalho mental e material análogo, o que se concede ao homem? Absolutamente nenhuma. A pretensão do homem de ser exclusivamente capaz de inteligência e de raciocínio foi rejeitada pela ciência. Os animais não atuam sempre automaticamente nem em virtude de um instinto cego, possuem também consciência, inteligência, vontade, reflexão e discernimento, embora, certamente, em grau menor que o homem. Não vamos comparar o trabalho humano com o dos demais animais construtores, aquele incomparavelmente superior, renovado e aperfeiçoado incessantemente, mas o certo é que não há entre o homem e os animais diferença essencial, em sua atividade psíquica nem em sua atividade construtiva. O instinto, o automatismo e o hábito se acham no homem mesclados com a inteligência, a vontade e o discernimento e, ainda que estes se sobreponham àqueles, não os suprimem em absoluto. O mesmo se dá no animal, coordenado com a sua espécie, suas necessidades, modo de vida e embora inferiormente, a inteligência, a vontade e o raciocínio se acham misturados com o instinto, o automatismo e o hábito. O poder inventivo é consideravelmente superior no homem, mas não é nulo nos animais. Ignoramos até que ponto os animais construtores são capazes de inovar e aperfeiçoar suas obras, mas é certo que a abelha não veio ao mundo com a colmeia perfeitamente formada e que seu instinto pôde muito em sua formação, algo pôde também a vontade, a inteligência e a experiência. A aranha tampouco nasceu com uma ciência infusa e completa, a natureza previdente proveu-a de seu instinto peculiar, mas sua experiência agregou alguma coisa ao instinto. Não temos observado se a aranha modifica e aperfeiçoa sua obra, mas tivemos mais de uma vez a curiosidade de saber se é o puro instinto ou hábito que a guia e para isso cortamos um fio de sua teia em construção e vimos a aranha parar seu trabalho e pôr-se em observação, e em vez de continuar tecendo, dirigir-se à malha cortada, soldá-la e seguir depois em sua obra. Isto demonstra que nela há ideia, inteligência, vontade e exato conhecimento da obra que realiza e do fim para que a realiza. Movam-se os raminhos de um ninho em construção e se verá como o pássaro abandona ou destrói para construí-lo de novo. É bem conhecida a previsão das formigas, não só em juntar alimentos para o inverno, como em colocar o seu celeiro ao abrigo de possíveis contingências e, às vezes, quando são perseguidas, formam entre as raízes das árvores ou sob os muros das casas, para maior segurança. E a abelha sabe também para que constrói suas celas, como o melhor arquiteto constrói uma casa e talvez melhor do que este, que muitas vezes ignora quem habitará e para que habitará. Os que leram recuerdos entomológicos, de Henrique Fabre, terão visto a manifestação constante do espírito da natureza. Os casos de previsão, vale dizer, de finalidade, de cada inseto, de cada molécula viva, como diz Flammarion. Recordemos, como exemplo, diz ele os pet, inseto himenóptero, que constrói no subsolo várias habitações e põe um ovo em cada uma delas, depois de haver depositado uma vítima, paralisada mas não morta. O caso dos citaris,
citado por Bergson, é mais notável ainda. O citaris deposita seus ovos na entrada das galerias subterrâneas que uma espécie de abelha constrói, a antopore. A larva do citaris, depois de uma longa espera, espreita a antopore macho quando sai da galeria, se engata nele e permanece unida até o voo nupcial. Neste instante aproveita a ocasião para passar do macho à fêmea e espera tranquilamente que esta ponha seus ovos. Então salta sobre o ovo, que lhe servirá de sustento no mel, devora o ovo em alguns dias e instalada na casca, sofre sua primeira metamorfose. Organizada agora para boiar sobre o mel, converte-se em ninfa e mais tarde em inseto perfeito. Tudo ocorre como se a larva do citaris, desde sua eclosão, soubesse que a antopore macho sairá da galeria primeiro, que o voo nupcial lhe proporcionará o meio de cavalgar sobre a fêmea, que esta o conduzirá a um depósito de mel capaz de alimentá-lo quando se haja transformado e que até esta transformação ela terá devorado pouco a pouco o ovo da antopore, conseguindo ao mesmo tempo alimentar-se, sustentar-se na superfície do mel e exterminar o rival que nasceria do ovo. E tudo ocorre, igualmente, como se o citaris soubesse que sua larva saberá todas essas coisas. Não há por que enfatizar aqui exemplos desta índole, quando a natureza inteira os oferece prodigamente em todas as ordens da vida. Até as próprias plantas têm inteligência, poder seletivo e engenhosidade, inventiva e previsão de seu fim específico. Todo mundo sabe que a semente que cai sob a planta, pelo menos muitas delas, está exposta a perecer absorvida pelo tronco ou abafada pela sombra. Para evitar isso, certas plantas constroem maravilhosos sistemas de disseminação, de propulsão e de condução aérea que arremessam a semente ou a conduzem ao meio propício onde a fertilidade da terra e a luz do sol permitam o seu desenvolvimento. Exemplo desta engenhosidade e previsão é a sâmara ou hélice aérea da arce, a bráctea da tilha, as molas explosivas do eufórbio ricino, a máquina das peneiras do cardo e mil outros sistemas engenhosos. Quem não tenha praticado um pouco de botânica, diz Maeterlinck, não pode acreditar no dispêndio de imaginação e de engenho que se faz nesse verdor que regozija nossos olhos. Olhai, por exemplo, a bonita copa de semente da nagalide vermelha, as 5 conchas da balsamina, as 5 cápsulas com disparador do gerânio, etc. Não deixeis de examinar, se tiverdes ocasião de fazê-lo, a cabeça comum da dormideira que se encontra em todos os herbanários. Há nessa boa cabeça uma prudência e uma previsão digna dos maiores elogios. Sabe-se que encerra milhares de sementes negras sumamente pequenas. Trata-se de disseminar essa semente o mais habilmente e o mais longe possível. Se a cápsula que a contém se fendesse, caísse ou se abrisse por baixo, o precioso pó negro não formaria mais do que um monte inútil ao pé do caule. Mas não pode sair senão por aberturas feitas sobre a casca. Esta, uma vez madura, inclina-se sobre seu pedúnculo, esparge ao menor sopro de ar e semeia, literalmente, com o gesto mesmo do semeador, a semente no espaço. Falarei das sementes que preveem sua disseminação pelos pássaros e que, para tentá-los, se encolhem como o agarico, o zimbro, o serval, etc., no fundo de um envoltório açucarado. Aí tal raciocínio, tal inteligência das causas finais que ninguém se atreve a insistir por temor de renovar os erros simples de Bernardino de Saint-Pierre. Sem dúvida, os fatos não se explicam de outra maneira. O envoltório açucarado é tão desnecessário à semente como o néctar, que atrai as abelhas, o é para a flor. O pássaro come o fruto porque é doce e engole ao mesmo tempo a semente que é indigerível. O pássaro voa e devolve pouco depois tal como a recebeu, a semente desembaraçada de sua vagem e pronta para germinar longe dos perigos do lugar de origem. Podemos acrescentar a estas lições da natureza animada, tão magistralmente descrita pelo autor de A Inteligência das Flores, outros exemplos não menos instrutivos para a verdade que sustentamos, como por exemplo a flor do Nepenthes,
que abre e fecha suas pétalas alternadamente e oferece ao viajor, nos países quentes de onde é originária, a água que acumula em sua concha, e a Dionéa pega moscas que, com o mecanismo de suas folhas duplas, unidas por uma articulação coberta de pelos eriçados e untada de mel, agarra os insetos, afoga-os entre suas folhas e volta a abrir-se depois de terminada sua obra. Se subimos na escala zoológica, vemos que os atributos do espírito se desenvolvem e se elevam gradualmente na medida em que se aproximam do homem, que não é mais do que uma manifestação superior da mesma vida psíquica. Inteligência, razão, discernimento, consciência, vontade, predisposições ou inclinações teléticas, apenas se diferenciam por gradações nos diferentes reinos, em diferentes formas específicas, em diversas ordens e modalidades de vida. Sem dúvida, o ser humano, antes de ser o que é, passou por diferentes formas biológicas inferiores. Destas formas diferentes, de graus biológicos inferiores, conserva seus instintos e hábitos. Há nele uma herança psicológica ancestral que não provém do sangue de seus antepassados geradores, mas de seus diversos modos de ser específicos, enlaçados uns nos outros através de uma ampla e progressiva evolução. O homem leva em sua natureza anímica, em desenvolvimento, tudo o que virtualmente há na alma dos animais, e estes guardam, potencialmente, ou em um grau inferior de desenvolvimento, o que há de essencial na alma humana. Em todos os seres há faculdades latentes, e nos mais próximos do homem, disposições, atitudes inteligentes, noções ou uma preformação mental para elas, que se confundem com o que uma ciência incompleta acreditara ser só do domínio humano. Nada há de descontínuo na natureza e, por consequência, o homem não difere essencialmente dos demais animais, nem sua inteligência e demais faculdades psíquicas deixam de ter relação de continuidade com as dos seres que lhe estão mais próximos. Quem não conhece as manifestações de inteligência, estética e de moralidade, de justiça, altruísmo e solidariedade, em muitos casos, citadas por naturalistas da importância de Darwin, Wallace, Brehm, Spinas, Agassiz, Haeckel, etc. E as que diariamente oferece a natureza viva a observação direta. Os cachorros, cavalos, elefantes, macacos, todos os animais enfim, que estão próximos do homem ou mais familiarizados, dão a prova evidente de que não há qualquer diferença entre eles e nós e se nos damos ao trabalho de penetrar em sua alma e em sua inteligência, podemos encontrar faculdades análogas, atitudes e um destino que se vincula ao nosso próprio destino. Quem não conhece as experiências de Crow, em Oberfeld, feitas com seus cavalos Mohammed, Zar e Fians, em que estes inteligentes animais chegaram a conversar com seu dono por meio de um alfabeto convencional, usando golpes que este, com uma paciência e um amor sem iguais, lhes ensinou e que além disso aprenderam a fazer cálculos aritméticos, até a extração de raízes quadradas e cúbicas. Quem não conhece as não menos interessantes experiências de Duchatel com o cachorro escocês Rolf que, como no caso anterior, aprendeu a expressar-se por meio do alfabeto e a fazer cálculos aritméticos, respondendo por meio de golpes com uma de suas patas, da mesma forma que a cachorra Gela, sua companheira, e de Lola, filha do primeiro, ensinada pela senhorita Kinderman, autora do livro Contribuição ao Estudo do Pensamento e da Linguagem dos Animais. E quem não conhece o não menos surpreendente caso do cachorro Zou, educado em linguagem e em cálculo pela senhora Bordelieut, diretora da revista Psíquica, e com o qual fizeram experiências Flammarion, Kennicett, etc. Muitos outros casos de inteligência e de reflexão e até de atitudes artísticas e manifestações de ordem moral poderíamos citar com respeito aos animais, tais como o macaco, o elefante, o urso, etc., considerando-os como parentes próximos à vida psíquica que nos anima,
demonstrando que esta é essencialmente contínua, ainda que, morfológica e gradualmente, diversa em suas manifestações. Em todos os seres há um dinamismo psíquico essencial, um poder seletivo e diretor, uma tendência constantemente renovada e um mediador plástico que adapta as formas orgânicas a novas necessidades da vida em seu constante aperfeiçoamento, potências todas do espírito para alcançar formas e qualidades superiores. Vemos, pois, que a vida psíquica respira em todos os seres e se manifesta de diversos modos em diferentes graus de desenvolvimento, que a consciência, a inteligência e a vontade, como a reflexão, o discernimento, a imaginação e a tendência finalista, dentro de cada espécie e modalidade de vida, não são patrimônio exclusivo do homem, porque estão na mesma essência do psiquismo, em potência ou em diversos graus de desenvolvimento, no espírito que anima o universo. Vemos que, apesar das contradições necessárias para o movimento dinamogenético do universo e da vida, há em tudo uma solidariedade imposta no encadeamento de existências, na dependência dos seres e na concorrência dos esforços que se realizam em virtude de uma previsão que abarca os fins particulares e os une a um fim geral. Nada há, pois, absolutamente, descontínuo em evolução biopsíquica, apenas a aparência das formas materiais, transitórias, pode fazer supor tal descontinuidade. Só os materialistas, para quem essas formas materiais em si mesmas e em suas mudanças constituem a única realidade, podem negar a continuidade da vida psíquica, a finalidade e o progresso indefinido. A passagem do ser ao não ser, deste ponto de vista, não é, para eles, chegar a ser, mas deixar de ser, posto que no indivíduo que morre, na espécie que desaparece, na civilização que se destrói e na vida que termina com o planeta, o devir consiste, em última análise, na morte de tudo quanto existe, na ruína de todo o criado e, por consequência, no mais acerbo pessimismo. Esforços, atividade, lutas, sacrifícios, inventos, progressos técnicos e industriais, ciência, filosofia, arte, imaginação, consciência, inteligência e vontade, anelos, inquietações espirituais, afetos, esperanças, ideais, tudo enfim o que palpita, alenta, pensa e trabalha, se converte em pó no conceito materialista da vida e da história. Daí que careça de sentido a afirmação de Talimer, de que o socialismo repousa efetivamente sobre as conquistas que no campo da técnica herda do capitalismo, aumentando-o até o infinito. Se assim fosse, ter-se-ia que admitir o progresso econômico-social indefinidamente e a eternidade do planeta em que vivemos. Alguns marxistas, forçados pelos descobrimentos da ciência, tratam de conciliar as concepções da moderna biologia com os velhos conceitos do materialismo. A este respeito escreve Georgi Plekhanov. Convém acrescentar que nos meios naturalistas modernos e muito particularmente entre os neolamarquianos observa-se uma rápida difusão da teoria da matéria animada, considerada por alguns como em oposição direta ao materialismo, mas que não representa, na realidade, se for compreendida de maneira justa senão a tradução na linguagem naturalista moderna da teoria materialista de Feuerbach, da unidade do ser e do pensar, do objeto e do sujeito. Se há conciliações que equivalem à derrota de uma das partes em conflito, esta é uma delas e no caso que nos ocupa, o materialismo, seja o de Feuerbach ou de Büchner, fica eliminado pela reação da parte contrária. Quando se admite a matéria animada, admite-se também, implicitamente, que está animada por alguma coisa, vale dizer, que obedece a um princípio psicodinâmico. A simples enunciação do termo matéria animada implica o raciocínio deste princípio anímico e atribui à matéria um papel passivo, de obediência ao princípio que a anima. Admitindo que este princípio é uma propriedade inerente à matéria,
Há que admitir que cada átomo tem uma alma de sua exclusiva propriedade, porque quando se afirma que a matéria é animada, ou se denomina simplesmente matéria animada e se considera o princípio anímico inerente a ela, se lhe concede tacitamente todos os atributos da vida psíquica. Logo, quando os átomos ou moléculas formam um corpo, fazendo em virtude de um acordo mútuo obedecem a outras disposições anímicas. E quais são as disposições alheias à vontade de cada átomo? Como todas estas partículas de matéria animada com uma alma particular, que circulam no organismo em uma corrente contínua, se arranjam para formar este organismo mutante que, por sua vez, tem uma alma constante como elas. Se Plekhanov, por razões muito lógicas e compreensíveis, encontra-se preso aos velhos moldes do materialismo, a nova teoria que propicia não lhe permitirá, certamente, uma situação filosófica muito cômoda. Todo sistema animista que se aplique aos seres vivos em particular ou ao universo em geral e que considere e constala a alma como princípio de ação dos fenômenos vitais, independentes da matéria ou coexistindo com ela, deixa de ser exclusivamente materialista, porque o materialismo interpretado sem subterfúgios nem ambiguidade exclui todo princípio anímico que não seja resultante de uma combinação físico-química e do funcionamento orgânico, a alma, o espírito, a vida, etc. São compostos químicos e orgânicos complementados com os reflexos exteriores. Marco Aurélio dizia: representa-se o mundo como um só animal composto de uma só matéria e com uma só alma. Esta concepção ilusoísta do filósofo estoico, tampouco pode servir ao teórico marxista para conciliar os velhos postulados do materialismo dialético com as luzes que a biologia moderna arremessa em favor do espiritualismo científico, a não ser que um dia a ciência descubra o cérebro material do mundo que, em virtude da sinergia de suas partes, produza uma alma universal como efeito. Se Plekhanov, em vez de recorrer a Feuerbach houvesse consultado Anaxágoras, possivelmente teria encontrado um refúgio digno à conciliação que propicia e que não só faria progredir o materialismo dialético, pondo-o em sintonia com a teoria da matéria animada, como faria conceber a possibilidade de um mundo espiritual, ainda que interpretado equivocadamente do ponto de vista materialista, como veremos mais adiante. Esta grandiosa concepção da matéria, que transcende os seus próprios limites, quando considerada como substância energética, ordenadora, diretriz intelectiva em seu estado essencial superior, Anaxágoras expõe do seguinte modo: a matéria é eterna, infinita e variável em seus elementos. Nada nasce, nada morre em absoluto. O que existe se mistura e se separa, se confunde ou se distingue. O nascimento é uma composição, a morte, uma decomposição. Entre a matéria bruta e a matéria força há uma infinidade de gradações intermediárias. Existem estados tão sutis da matéria que para nós resultam incorpóreos ou espirituais. A estes estados chamamos forças. Todos os estados da matéria se interpenetram e coexistem. Há uma força sutilíssima, incorpórea, pensante e ativa, que cria e tudo coordena. Esta força é o intelecto. Ela põe ordem quando causa existe, é causa formadora e não conhece repouso. Para ela não há um impossível, passado nem futuro, há somente presente. Está em nós e por ela somos o que somos, nos movemos e pensamos. É a alma do mundo e se infiltra em todas as almas particulares, ou em todas as formas de almas particulares. Ainda que em todos os seres seja idêntica a si mesma, atua de diferente maneira e com diversa intensidade, segundo o organismo que se tenha forjado. Quando os corpos se desagregam, seu intelecto permanece sempre integrado ao intelecto total. Esta concepção do universo está perto do espiritismo que se confunde com a concepção psicodinâmica ou do dinamismo psíquico universal que sustentamos e que tão magistralmente sintetizou Gustave Geley em sua notável obra Do Inconsciente ao Consciente.
Nenhum espiritista recusaria aceitar esta concepção material espiritualista de Anaxágoras, claro, substituindo o termo matéria, por impróprio, por substância, posto que matéria não é, em última análise, senão a forma grosseira da substância energética que enche o cosmos e se manifesta em diferentes graus e modos. A matéria indestrutível é um postulado da velha física, que considerava o átomo como substrato da matéria em sua simplicidade e incorruptibilidade. A matéria não é, aos olhos da ciência e da filosofia modernas, a fonte geradora das forças universais, como postulou o materialismo, mas uma condensação da energia cósmica, uma representação das forças dinâmicas, que dão a sensação da realidade material, realidade que se desvanece ante o olhar penetrante do químico e do físico modernos. Durante 100 anos, desde Dalton, acreditou-se na indestrutibilidade do átomo, considerado como substrato da matéria, e o que não foi mais do que uma hipótese, teve a virtude de servir de fundamento a toda a filosofia do século XIX e foi o cavalo de batalha dos velhos campeões do materialismo, não menos que dos monistas e positivistas. Os mesmos espiritualistas, não podendo ultrapassar os limites da ciência experimental, apoiavam seu raciocínio na indestrutibilidade do átomo, buscando fora da matéria a força que a movia e organizava. E esta hipótese da força extrínseca, por mais que tenha sido burlada, partindo da simplicidade do átomo, tinha, de acordo com os postulados da ciência, todo o peso da lógica, pois, não podendo a matéria, isto é, o átomo material, exteriorizar força de si mesmo, porque em tal caso não seria simples, inalterável, tinha-se que supor a força como propulsora externa, emanada de uma substância imaterial interatômica e não uma propriedade da matéria como pretendia a filosofia materialista. Necessitava-se, para destruir este erro, que a ciência se elevasse na escala das formas materiais até chegar progressivamente ao estado radiante ou quarto estado da matéria, descoberto por William Crookes, e prosseguir a série dos descobrimentos, raios catódicos, raio-x, rádio e demais corpos radiativos, que, em última análise, todos são, e chegar com Gustave Le Bon à dissociação do átomo, isto é, a construção da matéria em sua base atômica, considerado desde então como condensação de energia. Chegados até esta altura dos conhecimentos científicos, a origem dinâmica da matéria já é um fato que não se discute. Faltava, sem dúvida, conhecer de modo positivo a natureza da energia atômica, mas hoje o método de análise de Einstein confirma a teoria elétrica da matéria, sustentada por eminentes químicos e físicos, e demonstra que esta não é mais do que uma das formas ou modos de manifestar-se a energia cósmica. O átomo está constituído totalmente de eletricidade positiva nos prótons que figuram no núcleo, e de negativa nos elétrons que o rodeiam. Segundo o Dr. Snardi, um de nossos mais destacados físicos, na moderna teoria do átomo não figura a matéria como substrato de qualquer propriedade específica, quer dizer, de nenhuma propriedade material. O que denominamos tal, diz, não pode definir-se de forma precisa, nem possuímos, a respeito, uma teoria que a diferencie de outros elementos, tais como o campo eletromagnético em nossa imagem do mundo físico. Nesta imagem, os únicos substratos são eletricidade positiva e negativa, mas já algumas teorias ensaiaram reduzi-los a um fenômeno mais geral que os compreendesse. A energia estática de uma carga elétrica, diz o eminente físico Oliver Lodge, explica a massa e o aspecto material de um elétron. Uma liberação de energia deve ser provocada pelo desaparecimento ou dissolução de matéria, e com o emprego de uma energia apropriada é provável que pudesse reconstruir-se a matéria. Idem, S/número. Para obter, continua ele, uma representação ou uma imagem física do processo,
vemo-nos obrigados a atribuir ao éter do espaço a única existência substancial e fundamental que há já no universo material, e devemos tratar de resolver e explicar todas as coisas com a ajuda desse éter. O conceito da origem etérea da matéria foi intuído por muitos pensadores antes que a ciência o estabelecesse. Já em 1900 o físico Larmor expôs, antecipando-se ao futuro da física e da química. A matéria está constituída pelo éter e nada mais do que pelo éter. O princípio da conservação da matéria, formulado por Lavoisier, nada se cria e nada se perde, teve em Gustave Le Bon seu primeiro contestador, que ao formular sua teoria da dissociação do átomo escreveu na abertura de sua obra A Evolução da Matéria esta proposição contrária: nada se cria e tudo se perde. Segundo este sábio, a matéria se dissolve no éter sem retorno. O universo material, ao dissociarem-se os átomos pela radioatividade dos corpos, acabaria um dia por desaparecer no éter, de onde procede. Era, em verdade, desalentadora esta teoria para a ciência. Mas novos descobrimentos no domínio da física e da química vieram valorizar as palavras de Olivier Lodge, que vamos, de propósito, sublinhar. E com o emprego de uma energia apropriada, é provável que se pudesse reconstruir a matéria. Esta reconstrução do universo material de que falava Lodge em 1925 está se efetuando perenemente. A energia que irradia dos corpos retorna novamente ao átomo material mediante procedimentos naturais que a ciência ainda não pôde penetrar. Mas estes procedimentos não podem ser eventuais nem mecânicos. Neles, como judiciosamente afirma J.W.T. Masson, existe um segredo que está mais além da física e que na realidade é metafísico. Que o átomo esteja constituído de éter, já que em última análise a eletricidade não é senão um de seus diversos movimentos, e que este seja a única realidade substancial e fundamental do universo material. Isso não explica, todavia, a desintegração e reintegração e constante rejuvenescimento dos elementos materiais. O éter, diremos, parodiando Moleschott, no que a força se refere, não é um Deus que dá impulso, antes, o recebe das forças que atuam sobre ele. É um meio imaterial cuja rigidez supera a do aço e ao qual se pode imprimir movimentos com uma velocidade de propagação 300.000 vezes superior à de uma bala de canhão. É um agente que se pode fazer vibrar, desviar e medir à vontade, sem que por isto se possa isolar. Ignoramos, diz Gustave Le Bon, a natureza das forças capazes de condensar uma parte do éter que enche o universo de átomos. Há, pois, forças que atuam sobre o éter e essas forças não podem ser senão inteligentes, ou seja, devem atuar sob a direção de agentes espirituais e volitivos que por sua vez obedecem a um princípio espiritual superior. Ainda que se admitindo volição aos elétrons, estes não poderiam desintegrar-se e reconstruir-se perpetuamente, senão de acordo com um plano harmônico e universal. Este incessante processo de criação e renovação exige uma vontade e poder criadores, uma inteligência suprema, um intelecto, como diz Anaxágoras, que atue segundo um plano harmônico sobre a energia proteiforme que preenche e move o universo. A ciência moderna já respondeu a esta exigência filosófica pela boca de seus mais fiéis servidores, dando satisfação às célebres palavras de Zola. Se Deus existe, a ciência acabará por descobri-lo. E fixou também este alentador princípio sobre o dinamismo espiritualista: tudo se cria, se transforma e rejuvenesce perpetuamente nas diversas formas ou movimentos da substância energética, obedecendo à criação incessante de um poder criador. A esse poder criador, razão de ser do universo, Lakowski chama universão, que, segundo ele, seria a promatéria imaterial que criou a matéria, o único que assegura a continuidade interastral, o segredo vivo do movimento dos astros no vazio absoluto, que, sem ele,
seria idêntico ao nada e à morte. O universão, diz Lakowski, está em toda parte. A cada passo, a cada minuto, encontramos provas de sua presença, que por ser silenciosa não é menos efetiva. O universo material e a vida são fenômenos muito instáveis. Basta uma variação de temperatura para dissociar a matéria, reintegrando os íons e os elétrons ao seio do universão, de onde voltam em seguida a ser expulsos pelas ondas cósmicas para formar outras combinações materiais e outros organismos vivos. Aplicando a análise crítica às conclusões de Lakowski, e sem desconhecer o elevado interesse que sua teoria de ondas cósmicas tem para o conceito dinâmico e espiritual do universo, vemos, no entanto, que ela não satisfaz as exigências filosóficas a que os fatos dão lugar. E, com efeito, o autor do universão permanece na metade do caminho por prevenção, talvez, contra o velho conceito teológico de Deus. Atribui às ondas cósmicas o poder ilimitado de criar a matéria, expulsando do seio do éter os íons e elétrons, para a reconstrução dos átomos e as considera como a razão última da existência do universo. Mas os elétrons, mesmo concedendo-lhes a volição, são incapazes por si mesmos de associar-se e formar o equilíbrio atômico que dá existência à matéria em suas múltiplas e variadas formas de atuar de acordo com um plano único de vida e inteligência. Não vemos como as ondas cósmicas, que riscam o éter em todas as direções, têm frequência e longitude diversas, possam acomodar-se a um plano único e universal sem um princípio criador-diretor. A radiação cósmica possivelmente seja a causa formal, o veículo abastecedor de energia radiante que constitui os átomos, mas não a causa eficiente e essencial, nem a razão última do universo. Ademais, ou melhor dizendo, no começo e no fim de tudo, está a causa suprema e a razão de tudo que existe. O universão não é senão um conceito mais ampliado do éter dos físicos. Aqui Lakowski concede os atributos de Deus. O homem, porém, não faz caso. De fato existe uma substância imaterial que dá origem à matéria, que cria esta matéria, a reconstrói e rejuvenesce. O Deus do universo, diz o notável físico Roberto American, está trabalhando constantemente. As últimas revelações da ciência indicam que nos espaços interestelares estão se formando átomos mais pesados de hidrogênio. Este hidrogênio, de algum modo, está se enchendo de energia radiante que constantemente escapa das estrelas. Esta hipótese não é ateia, senão bem teísta. Existe algo mais além daquilo que não compreendemos. Em alguma parte do universo continua ainda um procedimento de formação de elementos pesados, como ouro, platina e rádio, e de elementos mais leves. Sabemos, hoje, dentro de pequenos limites de certeza, que todos os elementos se formaram originalmente do hidrogênio. Com o descobrimento da radiação cósmica, temos indicações de que está em marcha ainda o mesmo processo de formação. Eis como a hipótese de Deus, a ponto de ser desterrada pelos positivistas da filosofia, por inútil, faz-se necessária a ciência moderna, para a compreensão e explicação do universo e do processo de sua formação. Sua ideia de um Criador ativo, razão de ser de tudo quanto existe, converteu-se em um postulado da ciência, contra o velho dogma materialista que sustentava a indestrutibilidade da matéria e atribuía a esta o poder de transformar-se a si mesma e de criar a vida e a inteligência, mediante procedimentos químicos e mecânicos. Estamos já no deísmo científico, afirmado pelos mais recentes descobrimentos da física. Mais um passo em nossa investigação e nos encontramos no espiritualismo científico, reclamado pelas mesmas ciências físicas e naturais, para a interpretação e melhor compreensão do universo e de seus agentes misteriosos. Adentrando ainda mais na busca de dados científicos, encontraremos a tão menosprezada metafísica identificada com a ciência. E chegaremos, por último,
ao metapsiquismo e ao espiritismo como a expressão mais acabada da espiritualidade do universo. Se a fama mundial de que goza merecidamente o professor Millikan, por ter sido o primeiro a isolar e medir a velocidade dos elétrons e descobrir as radiações cósmicas, lhe dá autoridade científica para tirar conclusões das experiências e estudos de sua especialidade, não a tem menos o professor Eddington, da Universidade de Cambridge, por seus trabalhos de astronomia, bem conhecidos do mundo científico e intelectual, e sua avançada teoria do espaço e do tempo. Esse ilustre astrônomo e pensador afirma que, se sustentamos que deve haver uma base física para tudo, a ciência moderna pode demonstrar nosso equívoco, que os novos princípios da ciência convidam a fazer interpretações espirituais do universo. A vida, o espírito e a consciência, diz por sua parte Oliver Lodge, não pertencem à região material, sejam o que forem em si mesmos, são completamente diferentes da matéria e da energia e, sem obstáculo, valência da matéria dominam. Eis, sintetizados nesta ligeira exposição, os resultados e conclusões a que conduzem os mais recentes descobrimentos da química e da física, que coincidem, em um todo, com os da biologia, da psicologia experimental, do metapsiquismo e, em síntese, com os do espiritismo que, aberto a todos os movimentos revolucionários, tanto na filosofia como na sociologia, que tendam ao progresso integral da humanidade, não teme jamais ser desmentido em seus fatos nem em seus princípios, porque a verdade, se assim é e ainda que suscetível de aperfeiçoamentos infinitos, não pode desmentir-se a si mesma. Entre duas teorias opostas, ou uma delas é falsa ou ambas contêm elementos de erro e de verdade, neste último caso, a conciliação é possível e significa um verdadeiro progresso no terreno da ciência e da filosofia. O materialismo possui, sem disputa, um aspecto da verdade, perfeitamente conhecido dos espíritas, por serem muitos deles homens de ciência, mestres das diferentes ciências físicas e naturais, e terem contribuído tanto ou mais que muitos materialistas para o engrandecimento destas ciências. O espiritismo possui outro aspecto da verdade, absolutamente desconhecido e ridiculamente negado pelos materialistas dialéticos. O espiritismo não nega a realidade objetiva do mundo material, não é o subjetivismo de Kant, nem o idealismo absoluto de Platão, ou de Berkeley, nem sequer o idealismo objetivista de Hegel, pois a ideia de Deus não pode objetivar-se senão em uma substância que lhe é peculiar e da qual é a alma, o dinamismo psíquico que a molda, lhe dá a forma, vida e inteligência. O ideoplasma divino, isto é, a realização objetiva do mundo, exige, para ser compreendido, uma substância plasmática que dê forma e conteúdo à ideia. A ideia abstrata, materializando-se no vazio absoluto, no nada, é inconcebível. A matéria é uma realidade, mas não toda a realidade. O espiritismo é perfeitamente conciliável com o materialismo espiritualista de Anaxágoras, em perfeito acordo com os mais recentes descobrimentos e conclusões da ciência, tanto da química e da física, como da biologia, da psicologia e da metapsíquica, pois, tanto um como o outro admitem diversos estados de uma substância única, negam a impenetrabilidade absoluta da matéria e sustentam a existência de estados da substância, intermediários entre o espírito e a matéria propriamente dita. Afirmações estas que o espiritismo confirma experimentalmente nos fenômenos de aporte, materialização e desmaterialização, e nos de desdobramento da personalidade ou bilocação e também de desencarnação, em que o corpo etéreo ou semimaterial, perispírito, é visto e, em 1000 casos, fotografado. Se, certamente, diz Leon Denis Traço, os sistemas envelhecem e passam, as fórmulas se gastam, mas a ideia eterna reaparece sob formas sempre novas e mais ricas. O materialismo e o espiritismo são aspectos transitórios do conhecimento.
Nem a matéria nem o espírito são o que acreditavam as escolas do passado, e talvez a matéria, o pensamento e a vida estejam unidos entre si por laços estreitos que começamos a entrever. Que dizem os materialistas dialéticos a este respeito? Pensaram na possibilidade de existência do espírito como causa substancial, inteligente e diretriz dos fenômenos e da vida. Sequer consideraram a possível realização de um processo de síntese que concilie o espiritualismo científico com o materialismo científico, com as verdades que cada um deles contém. Ou reafirmam, como os católicos, na infalibilidade de seus dogmas, o exclusivismo da doutrina materialista. Que opinião científica tem do espiritismo, não como religião, que não é, senão como ciência e como filosofia? Acreditam, acaso, que pode ser certo que tantos homens de ciência, em todas as latitudes do globo e há mais de 3/4 de século vêm afirmando no terreno dos fatos? Ou seguem sustentando infantilmente, como alguns pobres de espírito, que estes sábios, por serem burgueses, estão interessados em sustentar uma mentira religiosa para deter o avanço da revolução proletária? Ou que são sábios íntegros e equilibrados quando aproximam as brasas ao braseiro materialista e não são quando afirmam fatos que desmentem parte de suas doutrinas? Para conhecer a opinião científica, a mais recente, sem dúvida, dos materialistas dialéticos a respeito do espiritismo e dos espíritas, basta abrir a obra de Talimer, Introdução ao Materialismo Dialético, pág. 36 e ler o que transcrevemos. Na atualidade observa-se um ressurgimento do espiritismo, isto é, da crença nos espíritos, que no fundo não se diferencia em nada das crenças das tribos da África do Sul. Junto a estas formas rudimentares existem outras mais refinadas, impossíveis de se distinguir à primeira vista, mas que têm parecida semelhança com o conceito dos homens primitivos, segundo o qual as almas dos mortos possuem uma existência fora do corpo e influência sobre a vida humana. Em épocas como a que vivemos, em que a burguesia europeia acha-se colocada frente à ameaça da revolução proletária, a religião é-lhe um meio de tranquilizar seus temores, um apoio no momento em que vê abrir-se o abismo ante seus olhos. Quanta pobreza de entendimento! Que estreiteza de vista destes homens, defensores zelosos de um grande ideal, mas que veem inimigos por toda parte. Quando se leem semelhantes estupidezes, ao lado de outras coisas tão justas e sensatas, vem à mente a história daquele louco, que concordava com tudo, menos com a ideia obcecante de sua loucura. Felizmente não há obsessão nem loucura que sejam eternas e o espiritismo se imporá como uma medicina mental aos espíritos enfermos de materialismo agudo, assim como se impõe o socialismo e como se tem imposto todas as verdades. Enquanto afirmamos nossa profunda convicção em um novo ideal de justiça e de espiritualidade, cujos horizontes se estendem para além do limite que o materialismo assinala à vida, e longe de ser um obstáculo ao processo da revolução que há de transformar a sociedade atual em outra mais justa e humana, nos consideramos seus propulsores e anelamos, como objetivo, uma sociedade sem explorados nem exploradores, sem senhores nem escravos, sem oprimidos nem opressores. O espiritismo não é uma religião de selvagens. É um ideal superior que só conhecem os que o estudaram sem prevenção. Longe de ser um atraso para o progresso social, é o estímulo, o atrativo maior do homem, tanto para a emancipação individual como para a emancipação social. Nosso conceito dinamogenético da vida e da história contribuirá para uma ampla compreensão de sua doutrina. Capítulo 6. O determinismo histórico e a lei de causalidade espírita. Falar do determinismo histórico é falar do desenvolvimento humano no tempo e no processo lógico da história, das relações sexuais, afetivas, econômicas e sociais. É considerar a humanidade e suas instituições, povos, civilizações, estados,
classes e indivíduos encadeando-se uns nos outros e renovando-se sem cessar, movendo-se no processo de seu desenvolvimento, que lhe dá unidade histórica. As relações humanas são de movimento e união. Não há na história qualquer ato que se possa considerar isolado, que não provenha de uma causa e não produza um ou vários efeitos que, por sua vez, são causa de outros fatos e assim sucessivamente. Os fenômenos históricos, ainda em seu encadeamento causal, dentro de suas